Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dica do secretário calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou o secretário calculista do TRT da Primeira Região. No vídeo de hoje nós vamos tratar de apuração de horas extras em separado, numa escala de 6:1 com dedução de horas extras pagas. Parece muito complexo, muito difícil, mas não é. Você vai ver que é bem simples, bem tranquilo, tá ok? Muito bem, se você quiser fazer essa apuração, fazer esse exercício antes de ver o vídeo, você dá pause, tem na descrição do vídeo, eu trouxe todos os dados, tá? Você que já faz o nosso curso de liquidação de verbas trabalhistas no PJ Calc e já segue o nosso canal, dá uma pausa e tenta realizar esse exercício, os dados na descrição, ok? Se você quiser continuar assistindo o vídeo, vamos embora. Seguinte, temos uma situação aqui, uma situação real que nós pegamos lá na contadoria da vara, em que o autor alega que a ré não fez a apuração das horas extras em separado. O autor trabalhava numa escala de 6:1, 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso, e a sentença determinou que fossem pagas horas extras em separado, as duas primeiras horas extras a 50% e as demais a 100%. E o autor alega que a ré apurou tudo a 50%, não apurou as horas extras em separado a 100%, ok? E também a dedução de horas extras pagas. Então nós vamos fazer aqui recriamos aqui o exemplo, não estão todos os dados fidedignos à situação real, nós fizemos algumas mudanças para facilitar. Então, porque você vê que os valores estão bem redondinhos, tá? Apenas para poder facilitar aqui o nosso exercício. Mas o importante é você pegar a técnica, a maneira de se fazer, está bem de acordo com a realidade. Beleza? Então vamos lá. Temos aqui os dados que nós vamos usar no nosso exercício, vamos criar novo cálculo. Parâmetros do cálculo. Hoje nós vamos homenagear Caruaru, cidade de Caruaru lá no Pernambuco, que tem uma das maiores festas juninas do mundo. Há sempre aquela rivalidade com Campina Grande na Paraíba. Infelizmente não fui nenhuma das duas, pretendo um dia aí se Deus quiser, tá ok? Caruaru. A admissão se deu no dia 3 de abril de 2020, então 3 de abril de 2020. A dispensa se deu em 7 de junho de 2022. 7 de junho de 2022. E o ajuizamento se deu em 11 de 12 de 2022. Então, ajuizamento 11 de dezembro de 2022. Ok. Analisando ainda a sentença, a gente verifica que são devidas horas extras. E aí a gente extraiu alguns parâmetros importantes da sentença. As horas extras, as duas primeiras em separado, as duas primeiras horas extras em separado 50%, as demais a 100% e divisor 220, beleza? Depois nós vamos voltar e ver o restante aqui dos itens. Então, carga horária padrão aqui deixa 220 e nesse caso aqui é o que nos basta. Vamos salvar. Muito bem. Vamos lançar agora o histórico salarial. Tá? O histórico salarial, como eu falei, os valores, eu fiz uma mudança para tornar mais rágil aqui para o nosso exercício. Coloquei valores bem redondinhos para facilitar. Então, no ano de 2020, ele recebeu R$3.000. No ano de 2021, ele recebeu R$3.500. E no ano de 2022, ele recebeu R$3.750. Ou seja, no primeiro ano o salário dele aumentou em R$500 e no segundo ano aumentou em R$250. Para facilitar o nosso exercício, vamos lá. Para fazer isso, o que a gente faz? Vamos aqui em histórico salarial, novo, nome, a gente dá salário pago, marcamos aqui. Toda vez que a gente lança histórico salarial dos salários pagos, a gente marca contribuição social e contribuição social recolhida para efeito de apuração do recálculo da Previdência, aquela questão do teto do recolhimento previdenciário do autor. Nós temos vários vídeos explicando aqui no canal sobre essa questão. Primeiro ano, o salário dele foi primeiro ano, no caso 2020, né? Vai dar admissão 4 de 2020 até dezembro de 2020. O salário dele foi de R$3.000. Então, lançamos aqui R$3.000. Não esquece do maisinho verde, senão você perde tudo. No segundo ano, ou seja, de janeiro de 21 a dezembro de 21, o salário dele aumentou em R$500, R$3.500. Não esquece do maisinho verde. E o terceiro ano, que foi até a dispensa dele, ele foi dispensado em junho de 2022, então a gente bota aqui competência final, junho de 2022.
o salário dele foi para R$ 3.750. Beleza, incluímos maisinho verde e salvamos. Agora, nesse caso aqui, houve horas extras pagas. Também fizemos um arredondamento aqui para simplificar. Então, de acordo com o nosso exercício aqui, no ano 2020 foram pagas horas extras mensais a R$ 500. Todo mês a reclamada pagou para ele R$ 500 de horas extras, estava lá no contra-cheque. No ano 2021, R$ 550 e no ano 2022, R$ 600. É lógico que na prática, no dia a dia que você for fazer realmente uma apuração real, você vai olhar isso onde? No contra-cheque dele. E os valores não vão ser assim redondinhos. Você vai ter que olhar mês a mês ali quanto foi recolhido de hora extra. E nesse caso aqui, como foram devidas horas extras a 50% e horas extras a 100%, você tem que verificar se foram pagas horas extras a 50% e horas extras a 100% e lançar históricos para cada uma dessas horas extras pagas. Nesse caso aqui, a gente vai considerar só as horas extras a 50% pagas, tá? Só 50%, para facilitar. Então vamos lá. Vamos criar um novo histórico. Vamos botar horas extras. Ele já puxa aqui, ó, horas extras pagas, mas vamos delimitar, tá? Vamos botar 50%. Então a Ré só pagou horas extras a 50%. Como são verbas pagas, não tem que marcar contribuição social recolhida, nada, deixa em branco. No primeiro ano, ou seja, de março, da admissão de março de 2020 a dezembro de 2020, o valor das horas extras pagas foi de R$ 500. Então, maisinho verde, não salva ainda. No segundo ano, o autor recebeu de horas extras pagas a 50%, R$ 550. Então, vamos aqui. De janeiro de 21 a dezembro de 21, aumentou R$ 50 o valor das horas extras pagas. E o terceiro ano, 2022, ou seja, de janeiro de 22 até a dispensa, que foi junho de 22, a hora extra paga foi R$ 600. Então, competência final junho de 22, R$ 600. Beleza, agora sim eu terminei, nós vamos salvar. Lançado aqui o nosso histórico salarial, nós vamos lançar um cartão de ponto. Tá? Para isso, vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso exercício. Ó, o autor trabalhava numa escala de 6 por 1, ou seja, trabalhava 6 dias e descansava 1. Então nós já vamos alterar lá, na parte do cartão de ponto, a parte escala. Nós vamos acionar essa parte escala. A jornada dele era de 8 às 20, com uma hora de intervalo, de 8 da manhã às 20 da noite, com uma hora de intervalo. As duas primeiras horas a 50% e as demais a 100%, e o divisor 220. O divisor 220 a gente já viu lá em dados do cálculo, e as demais configurações nós vamos fazer agora. Vamos lá, vamos voltar ao sistema. Tem um cartão de ponto aqui já lançado, vamos excluir. Vamos em novo, ó, estamos aqui em cartão de ponto, tá? Novo. Muito bem, aqui, ó, forma de apuração, ele vem por padrão horas extras pelo critério mais favorável, oitava e 44ª, acima da oitava e acima da 44ª. Ele vai apurar horas extras, o que ultrapassar a oitava diária e o que ultrapassar a 44ª semanal. O que for mais vantajoso para o autor, que tiver mais horas extras, ele vai considerar. Não é o nosso caso. Porque a sentença determina que as duas primeiras horas sejam apuradas em separado. Talvez haja convenção coletiva nesse sentido determinando. Tá? Então nós temos que seguir. Como é que eu faço isso no PJ Calc? Quem faz o nosso curso de liquidação de verbas trabalhistas, temos o curso completo, sabe que aqui, ó, apurar primeiras horas extras em separado. E aí ele vem por padrão 2 horas, você muda conforme o caso. Se for a primeira hora em separado, se for a terceira, se for a segunda. No nosso caso aqui, a segunda, as duas primeiras horas em separado, deixa como tá. Então, a gente marca aqui apurar as primeiras horas em separado. Tá? Você vê que esse campo aqui é editável, você pode botar, se for o caso, a primeira hora em separado, a terceira hora em separado, enfim, no nosso caso, são as duas primeiras. Deixa como tá. Ok? Não tem período de descanso, não tem horário noturno, vem em escala. Tem a opção aqui já configurada de escala 6 por 1. Se não tivesse, não teria problema, a gente criaria. E vamos lançar a jornada. Ele trabalhou das 8, parava uma hora de almoço, pode ser de meio-dia às 13, e saía às 20 horas. Vamos preencher 6 dias e deixar um vago. Beleza? Então tá, estamos configurados aqui, tá? Não tem horário noturno, não tem intervalo entre a jornada, tudo tranquilo. Salvamos
Feito isso, a gente vai visualizar cartão e apuramos o cartão. E aqui nós temos as primeiras horas extras em separado, que nós vamos calculá-las a 50%, e as demais horas extras que nós vamos apurar a 100%. Muito bem. Vamos agora nas verbas. Vamos aqui em verbas. São devidas horas extras, as duas primeiras horas extras a 50% e as demais a 100%. Então nós temos que criar duas verbas de horas extras, uma 50% e uma 100%. Vamos aqui em expresso e marcamos as duas, 100% e 50%. Salvamos. Agora vamos configurar. Primeiro vamos configurar a 50%. Então vamos aqui em parâmetros da verba. Ele já puxa, ó, aqui. Muito bem, aqui em histórico salarial, ó, você vê que ele não puxa nada. Por quê? Nós criamos mais de uma base salarial e aí ele não sabe qual que é para puxar. Se tivéssemos criado só uma, ele puxaria essa uma. Então, é o salário pago. Então vamos aqui, ó, salário pago, não proporcionalizar. Quem faz nosso curso de liquidação sabe por que nós não proporcionalizamos horas extras. Não vou explicar aqui não, tá? Tem vídeo no canal falando sobre isso, dá uma pesquisada. E se tiver interesse em se aprofundar, faz nosso curso. Proporcionalizar não, tá ok? E aqui, ó, o divisor a carga horária, beleza? Multiplicador 1,5 que é 50%. E aqui em quantidade, ó, importado do cartão de ponto. Primeiras horas extras em separado. Não esquece do maisinho verde. Beleza. Só que houve horas extras pagas. Se nós deixarmos como está aqui, essas horas extras pagas não foram deduzidas, majoraram-se os valores do autor. Impugnação na certa. Então a gente precisa descontar as horas extras pagas. Nós vimos que no nosso exemplo, as horas extras pagas que nós lançamos, para efeito de exemplificação, foram as horas extras a 50% só, tá? Para não ficar muito extenso. Então a gente vem aqui, ó, valor pago calculado, base histórico salarial, horas extras pagas a 50%, não proporcionalizamos e beleza, salvamos. Ele mudou a base de cálculo, mudou a estrutura do cálculo, ele pede para regerar, alerta laranja, recalcular a verba. Depois nós fazemos isso. Lembrando que nesse caso aqui, tá, a gente não está apurando reflexo, tá? Vamos às 100%, horas extras 100%. Parâmetros da verba, mesma coisa. Qual é a base salarial que a gente vai puxar? O salário pago, beleza? Não proporcionalizo. Você vê que o multiplicador aqui passa para 2, tá? Porque é 100%, é a hora, mais 100%, dá 2. Importado o cartão de ponto, ele taxa por padrão a última inclusão que você fez, só que nesse caso aqui eu quero as demais horas extras. Ok? E aqui eu não vou lançar hora extra paga, né? Porque no nosso exemplo a gente não considerou horas extras pagas a 100%. Se fosse o caso, a gente viria aqui, valor pago, lançaríamos lá no histórico salarial as horas extras pagas a 100% e deduziríamos essas horas extras a 100% aqui, ok? Mas no nosso caso, para efeito didático, não vai ter. Salvamos. Beleza? Regerou de novo, agora a gente regera tudo. Ele calculou. Vamos só dar uma olhadinha, operações, liquidar. Não vamos nem abrir o relatório, vamos ver na própria verba. Voltamos lá em cálculo, verba. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ocorrência de pagamento, tá? Ocorrência de verba, desculpa, ocorrência de verba. Clico aqui, olha, ele pega o valor, ele pega aqui, ó, as horas extras 50%, as duas primeiras horas, tá? Ele faz todo o cálculo para a gente, divide pelo divisor, multiplica pelo multiplicador, multiplica pela quantidade mensal, enquanto o valor das horas extras aqui, tá? E ele deduz o valor que foi pago a título dessas horas extras, tá? E aí, obviamente, lá no relatório vai vir a diferença. Esse valor aqui devido menos o valor pago. Aí, sobre esse valor, ele faz a correção e aplicação de juros. Tá ok? E nas horas extras a 100%? Mesma coisa. A diferença é que não vai ter horas extras pagas. A gente volta lá em verba. Ocorrência de verba. Aqui 100%. Mesma coisa. Divisor, multiplicador 2, quantidade mensal. E aqui o valor das horas extras a 100%. Não tem dedução, porque no nosso exemplo a gente optou por não colocar. Tá ok? Então é isso, gente. Mais um exemplo aí, a gente vê que olhando, né, como apurar as duas primeiras horas extras em separado, numa escala de 6:1 com dedução de horas extras pagas. Poxa, fica complicado, né? Realmente seria complicado se você fizesse isso ou no Excel ou em outro sistema qualquer. No PJ Calc, você entendendo do que se trata e sabendo mexer no sistema, fica fácil, tá ok? Então, convido os senhores para conhecer o nosso curso de liquidação de verbas trabalhistas. O curso está sendo reformulado agora,
tá sendo atualizado, tá bem bacana, tá ok? E tem o nosso canal aí também, não deixa de se inscrever, aulas bem legais como essa daqui, para você ficar ligado nos cálculos trabalhistas e no PJ Calc, tá ok? Então é isso, gente. A gente fica por aqui, um abraço a todos e até a próxima.